Hoje, quando se fala de dons referentes às igrejas de Cristo, as pessoas pensam muito, olha, coisas milagrosas, coisas feitas miraculosas. Quando a pessoa fala de dons, as pessoas elas tendem a associar muito as coisas maravilhosas, fora do natural, sobrenatural, com a questão de dons. Mas se a gente analisar bem pela Bíblia, pelas Escrituras, quando é que a Bíblia começou a falar de dom? Se a gente analisar bem, sabemos que os dons, em particular, são coisas já da nova aliança. A partir de que Cristo morre, ressuscita, vai ao céu, desce, derrama dons à sua igreja, não é a todas as pessoas, tá? Derrama dons para a sua igreja. É isso que Cristo ele faz. Aí a sua igreja, como eu já fiz um outro vídeo aqui no meu canal, aqui é o Milagre de Yeshua, toda escritura inspirada por Deus. Eu tenho 4 vídeos aí falando sobre isso aí. Você entra no canal que você vai ver aí. Milagre de Yeshua, toda escritura inspirada por Deus. Alan-GC 7KM, Alan Souza. Então deixa eu lhe falar. No outro vídeo eu venho trazendo uma referência sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Todos que foram cheios do Espírito Santo, eles manifestaram dons miraculosos, manifestaram todos os dons que está disponível, né, na nova aliança. Eu venho mostrando nos outros vídeos que não. Então nós entendemos dessa forma. Tá? O que é que na verdade é dom? Você sabe o que é dom? Você sabe, nós temos que entender o que é dom. Logicamente que hoje em dia, quando se fala de dom, como eu falei, as pessoas entendem muito como algo fora do normal, algo milagroso, algo sobrenatural. Mas se você estudar um pouco sobre o que é dom, dom ele significa que a pessoa tem uma habilidade além do que o ser humano comum pode fazer. É isso que é um dom, tá? Então, o dom é o quê? Repetindo, o dom é aquilo que você faz com maior destreza, com maior habilidade. Por exemplo, tem gente que tem uma habilidade muito boa para pintar uma casa e outros já não conseguem fazer isso. É um dom. Tem gente que constrói uma casa facilmente, um pedreiro, um mestre de obra, ele tem um dom para aquilo. Tá? Tem gente que estudou, se formou e escolheu uma área para medicina, ser médica. Aquela pessoa ela atua naquela área de medicina. Ela consegue, sabe, operar um ser humano na maior tranquilidade. Tem outros que não conseguem porque não conseguem ver aquela pessoa ali, nenhum tipo de ferimento que a pessoa já passa mal. Ela não tem um dom para aquilo. Então, o que na verdade é o dom? O dom, ele é uma habilidade. Primeiramente, vamos para o início da história. O dom é um presente, em se tratando de coisas de Deus, tá? O que é um dom? É uma dádiva imerecida, é um presente dado por Deus. O dom, na verdade, é isso. Então, tá, quando Deus te dá uma habilidade para desenvolver algo, você recebeu um presente de Deus. Mas se tratando de espiritualidade, dons espirituais, a gente vai entender como algo que foi dado para a igreja de Cristo, como dom. Por exemplo, na época dos profetas do passado, como Ezequiel, Isaías, Elias, Eliseu, Moisés, a gente vê que eles operavam coisas, tá? O que acontecia? Ezequiel, Isaías, Malaquias, Obadias, eles tinham o Espírito do Senhor, que diz lá que o Espírito do Senhor vinha sobre mim, não era isso que eles falavam? E aí eu comecei a profetizar, e aí eu fui enviado a tal nação para profetizar. Tipo aquela história do Jonas, né? O Espírito do Senhor veio sobre Jonas, e Jonas foi levar uma mensagem para Nínive, né? De arrependimento que Deus teria mandado para essa cidade com o intuito de acabar destruindo a cidade caso eles não viessem se arrepender. Sabemos que eles se arrependeram, graças a Deus por isso. Tá? E aí no caso de Eliseu e Elias, que receberam o Espírito Santo, eles começaram a operar milagres, feitos milagrosos, cura de leprosos, ressurreição de mortos, mas eles tinham um dom para isso? Você sabe me responder? Eu vou dar a resposta para você agora. Eles tinham o dom para isso, Eliseu tinha o dom para ressuscitar mortos, Eliseu tinha o dom de operar milagre, Elias tinha um dom, eles operavam por meio de dons. Será que eles operavam por meio de dons? Não, eu explico para você que não operava por meio de dons. Sabe o que acontecia? É que o Espírito Santo vinha sobre eles, eles eram cheios do Espírito Santo e eles cumpriram propósitos quando eles estavam no chamado daquele propósito. Uma vez que aquele propósito terminava, aquele efeito sobrenatural também se retirava. Tá entendendo? Então vamos supor, quando Elias ele vai ser retirado da terra, né? Elias vai lá num carro de fogo, né? Cavalo de fogo, vai subindo, e Eliseu vai olhando, né? Mestre, tu és um mestre muito bondoso comigo, né? Mais ou menos isso que ele vai falando. Aí Elias vai, joga a capa lá para ele pega a capa,
e aí ele coloca na costa. O que simbolizou aquela capa? Aquela capa era a unção, a autoridade de ser profeta de Israel. A partir dali Eliseu ia ser profeta de Israel. Elias, foi embora. Elias, lembrando, Elias não foi morar no céu em corpo físico. Essa matéria aqui ela não pode herdar o mundo espiritual, tá, irmão? Senão vira heresia. Essa ideia que Elias foi no carro de fogo, ele subiu nos cavalos, foi embora para o céu, atravessou o terceiro céu, atravessou todo o céu, ia no carro de fogo. Aí Elias chegou lá no céu, pousou lá e olhou lá o céu, o paraíso, os anjos, né, os seres viventes, tudo aquilo. Não pode, porque Elias era um homem, matéria. Não sabemos o que aconteceu exatamente com a estrutura física de Elias como ser humano. Elias subiu em vida para o céu, Elias não morreu aqui na terra. Então, mas a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o apóstolo Paulo fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E ele diz, o material não pode herdar o espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele trafega no nosso mundo, você sabe disso. O mundo espiritual, ele tem acesso livre ao nosso mundo. Tanto espírito de Deus como espírito de demônios. Eles têm acesso livre ao mundo natural. A gente vê claramente, a Bíblia fala claramente isso. Espíritos malignos que oprimiram pessoas, se manifestaram em pessoas, né? Que operaram de várias formas na humanidade, como estão atuando até hoje aí. É por isso que essa ideia que eu escuto aí de alguns pregadores dizendo que os dons cessaram, porque é como se Deus estivesse diminuindo o seu poder e a sua ação para a sua igreja, tirou os dons, tirou cura, tirou revelação, tirou profecia, tirou língua, tirou todos os recursos, coisas essas que foram dadas para a igreja como ferramenta de batalhas espirituais, de fortalecimento espiritual, né? A oração pela cura, para que a pessoa viesse ser restaurada, ou fisicamente, ou quem sabe até espiritualmente, ou quem sabe até fisicamente, sendo que aquela cura estaria na vontade de Deus. Lembrando que ter um dom não é ser dono do efeito que aquele dom proporciona através de você. Repetindo, ter um dom não significa que você tem domínio de determinar algo através daquele dom. Mas Elias determinou lá que não chovesse por 3 dias e meio, porque aquilo foi a palavra do Senhor que veio para ele, para que ele desse essa mensagem de que o povo não se arrependesse, ia haver uma seca de 3 anos e meio. Então Deus mandou essa palavra para Elias profetizar que isso ia acontecer, que ele era profeta do Senhor. Então tudo aquilo que o Senhor mandava, do jeito que ele mandava, eles falavam, acontecia. Quer ver um exemplo? Lá em Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel vai no vale de ossos secos, o que acontece? Ele tem uma visão, aí ele anda no vale de ossos secos, ele vai andando, Senhor, tu vendo, o que tu vê, filho do homem? Eu vejo um monte de ossos secos, no chão sequíssimo, né? Aí o que Deus fala? Filho do homem, esses ossos podem tomar vida? Ele falou, Senhor, tu sabes. Ele não ia falar nada, porque ele não tinha conhecimento. Como é que ele vai dizer, não sei, será que acontece? Ele ia ter, olha, Senhor, tu que sabe. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, vamos dizer que ele estava querendo dizer isso. Aí ele falou, profetiza para que eles ganhem vida. Aí o que foi que aconteceu? Ezequiel começou a profetizar, Espírito, assim diz o Senhor, Espírito vem dos 4 ventos e entra nesse corpo agora, junta esses ossos, aí os ossos começaram a se unir, aí profetiza para que venha carne, que haja carne nesse corpo, aí o corpo ganhar carne. Agora profetiza, filho do homem, profetiza que o Espírito entre neles, assim diz o Senhor, que o Espírito entre neles, do jeitinho que Ezequiel estava falando, ele estava fazendo e estava acontecendo o resultado que Deus queria que acontecesse. E depois que o exército se põe de pé, estavam lá, aí Deus revela lá o que ele tinha que revelar. Não farei assim ao povo de Israel e tal, tudo mais. Mas qual é o ponto aí? É que cumpria propósitos, cumpria objetivo. E nada aquilo tinha a ver com dom. É que a palavra do Senhor vinha para esses profetas e aquilo que Deus mandava eles fazerem, puramente Deus falando com eles, porque eles sabiam que ali naquele momento o profeta de Israel era Elias e depois se tornou Eliseu, o profeta de Israel. Ou seja, quem queria falar com Deus tinha que ir com Eliseu. Quem queria falar com o Senhor tinha que consultar Eliseu. Para pegar a palavra mais correta e mais exata seria com Eliseu. Outros, às vezes, eram duvidosos, mas com ele era a coisa certa. Então, voltando à questão do dom. O que é o dom? O dom é uma capacidade que Deus te dá
mesmo que seja um presente para você dominar algo com mais habilidade. Você está entendendo? Mas não somos dono do efeito daquele dom. Tá? Não somos dono do efeito daquele dom. Por exemplo, uma pessoa que ora em línguas, para quem crê? Uma pessoa que ora em línguas, tá? Ele ora em línguas. Paulo falou que se quem for orar em línguas, seja xenolalia, glossolalia. Você sabe o que é xenolalia e glossolalia? Xenolalia significa uma pessoa que tem um domínio espiritual de dominar idiomas em forma de oração. Ele está orando ali, ele está falando vários idiomas ali, vários dialetos ali de vários idiomas, e ele vai expressando palavras de várias nações. Isso daí é o que? É a xenolalia. É a capacidade de você falar em outras línguas de uma maneira desconhecida, ou seja, vários idiomas na sua linguagem. Estados Unidos, Japão, China, Uruguai, Argentina, França, Brasil, tudo numa linguagem de oração. Pode acontecer isso? Pode. Foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. No meio da oração que eles fizeram, veio idiomas sendo espalhados no meio daquela linguagem ali. E aí muitos diziam que estavam entendendo algumas coisas que eles estavam falando, que Deus é grande, maravilhoso, grandeza de Deus. Tá? E também tem a glossolalia, que é a língua que é chamada de uma chamada língua estranha, que dizem nas igrejas evangélicas que chamam de línguas estranhas. Algumas traduções da Bíblia chamam de línguas estranhas. Algumas traduções falam de outras línguas, ou então línguas desconhecidas. Tá? Sendo que é baseado naquilo que fala em 1 Coríntios capítulo 14, 2, que diz que aquele que fala em línguas estranhas ou desconhecida, ou outra linguagem, que ele está se referindo, quando ele diz não fala a homens, mas fala a Deus, essa parte do versículo faz a gente compreender que é uma coisa espiritual, tá, irmão? Aprenda aí. Quando ele diz que aquele que fala nessa linguagem, que linguagem é essa? Aí tem a dúvida, né? Será que será idioma? Será que será língua estranha? Sabe como é que a gente vai saber? É o final do texto, que ele diz. Quem fala nessa determinada língua, a gente vai saber se isso aí é uma coisa espiritual ou se é uma coisa natural. Sabe que são idiomas que a gente estudou? Como Paulo, que era poliglota, conhecia 3, 4 idiomas. Será que é disso que Paulo está falando? Vamos entender. 2 Coríntios capítulo 14, 2, ele diz assim aqui, olha. Porque o que fala em outra língua, ou língua desconhecida, ou língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. Olha, em espírito fala mistérios. Tá? Então, se ele não fala a homens, no plural, nenhum tipo de homem, então ele não fala a homem nenhum. Não é homem dali daquela igreja, homem dali daquela cidade de Corinto, homem dali daquela congregação, como eu já vi pessoas tentando deturpar esse texto. Ele está falando homens, ele fala no âmbito geral, seres humanos, de todas as raças, povos e etnia. Ele está falando para nenhum homem. Ele não fala homens, a seres humanos. Essa linguagem não é feita para usar para seres humanos. Ele diz aqui, mas fala com Deus. E olha, esse texto ele é tão explicado, eu não sei como tem gente que consegue distorcer isso e ainda consegue fazer os outros engolirem essa distorção tão absurda, e o texto está tão bem claro de se compreender. Ele ainda explica que fala com Deus em mistérios, visto que ninguém o entende. Por quê? Por que ninguém entende? Porque Paulo sabia que alguém ia fazer uma pergunta, então ele faz uma pergunta retórica. E Paulo trabalhava muito com a retórica, ele fazia uma pergunta ao mesmo tempo dando uma resposta. Ele fazia a pergunta no próprio chamado dele. No próprio assunto ele já fazia uma pergunta. Ele diz aqui, não fala a homens, mas fala a Deus. Mas fala a Deus? Aí ele conclui, por que fala a Deus? Ele diz aqui, porque ninguém entende. Tudo bem, ninguém entende, tá bom. Então, ele diz aqui, e não fica só nisso, e em espírito fala mistérios. Em espírito ele fala mistérios com Deus, tá? Então tá aí. Então vamos entender. Ele está falando de mistério com Deus. Ele está falando de mistério com Deus. Em espírito. Essa oração ela é o teu espírito orando. Ela não é a tua matéria. Eu fiz outro vídeo aí falando sobre isso. Ele já está lançado aí no YouTube, tá? O tema é ser cheio do Espírito Santo. O que coisas podem manifestar em quem é cheio do Espírito Santo? O que a Bíblia tem a responder sobre isso? Eu tenho lá vídeos falando, eu estou fazendo uma série de vários vídeos sobre isso daí. Isso é muito importante e tem sido tema de muito debate ultimamente esses vídeos.
Tá? E esses assuntos têm sido debate muito, tem gente distorcendo assim de maneira bem grotesca e tem milhares de pessoas indo nessa enganação. Mas aqui nesse canal você vai entender a verdade absoluta das escrituras sobre isso que eu estou lendo, que está escrito na Bíblia. Então ele fala aqui, visto que não fala a homens porque fala com Deus, visto que ninguém entende, porque com Deus fala mistério. Então tu está falando mistérios com Deus, tá, tu tem o dom da língua, tu está falando mistérios com Deus. Só que a questão é o seguinte, tu nem sempre tu vai ter uma obrigação de interpretar aquela língua. Sabe por quê? Porque se tu está falando em mistérios com Deus, Deus ele não é obrigado a revelar o que tu está conversando com Deus, sendo que se aquela conversa é entre tu e Deus. Tá bom? Eu vejo irmãos falando, mas quando tu ora, falando mas tu ora assim, mas nem sempre tu tem uma interpretação, né? Não era para ter sempre? Não é para ter sempre. Sabe por quê? Porque mesmo que eu esteja orando no meio de um grupo de pessoas e eu começo a falar em línguas, aquela oração ela pode ser o meu espírito falando com Deus, mesmo que eu esteja no meio de pessoas. Então, naquele caso, não vai haver uma interpretação do que eu estou falando, porque aquele assunto é entre eu e Deus, visto que com Deus fala mistérios. Então, se o meu espírito está falando com Deus, então os que estão por aqui não precisam ouvir o que eu estou falando com Deus, visto que aquilo não vai edificar a igreja, que é algo particular entre eu e Deus. Por isso que Paulo fala que quando a pessoa orar em línguas, é preferível que ela tenha uma interpretação, mas se ela entender que não vai haver uma interpretação, é melhor ela ficar calada do que ela ficar orando na igreja. Várias pessoas, se tiver que orar, que seja 2, 3 no máximo, que haja um intérprete. Por que você acha que Paulo falou isso? Sabe por que Paulo falou isso? Porque eu penso que ele entendeu que lá em Atos, todos os 120 falaram em línguas, e o que foi que aconteceu? Não houve um evangelismo ali, não houve evangelismo nenhum. Foi um efeito sobrenatural que ocorreu ali. As linguagens chamou a atenção do povo, eles se aglomeraram na porta, uns estavam tentando entender o que estavam falando, entenderam algumas coisas, e outros estavam zombando, dizendo que eles estavam cheios de vinho lá dentro. Aí eu penso, eu estou conjecturando, não está na Bíblia assim, eu penso que Paulo analisou esse efeito, que ele não estava lá, mas os discípulos com certeza contaram para ele o que ocorreu na descida do Espírito Santo, e ele deve ter falado, Paulo, mas houve muita zombaria. Teve gente que ficou achando graça, rindo lá embaixo, dizendo que estava todo mundo bêbado aqui. Então, olha, Paulo, o Pedro deve ter falado assim, vamos dizer, olha, se eu não vou lá fora explicar para eles, a zombaria ia aumentar lá fora. Eu precisei ir lá fora, ei, varão judeu, todos que se encontram aqui, calma aí. Isso que vocês estão vendo lá dentro desse cenáculo não é o que vocês estão pensando. Não tem ninguém bêbado lá, não. Não tem ninguém lá. Ele quer dizer assim, vamos dizer assim, não tem ninguém lá dançando, não tem ninguém lá bebendo, não tem ninguém fazendo farra lá, não, como vocês pensam, porque são 9 horas da manhã. Tá? Naquela época as pessoas não bebiam só à noite. Hoje em dia as pessoas estão bebendo, enchendo a cara por tudo quanto é hora, de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, tudo quanto é hora. Não tem mais nada desse negócio aí, não. Para você ver como os tempos foram mudando. Naquela época era estranho as pessoas estarem bebendo 9 horas da manhã. É estranho. Hoje em dia é a coisa mais comum você passar por aí vendo os bares, as pessoas bebendo, dançando, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. Hoje em dia isso aí, tá comum isso aí. Até porque é comércio, tem que vender mesmo, as pessoas dependem dessas coisas aí para vender. Certo é que o que naquela época era estranho, hoje é comum. É por isso que eu bato na mesma tecla e digo, os dons espirituais não existe que eles cessaram, porque a igreja ainda está nessa terra, Cristo ainda não veio estabelecer o seu paraíso, ainda não levou o povo para ser arrebatado, não estabeleceu ainda o seu reinado milenar, Cristo ainda não desceu para executar juízo sobre esse mundo, tudo permanece do mesmo jeito. Se você está aí, se eu estou aqui, se a igreja está aí, tudo permanece do mesmo jeito, demônios, diabo, pecado, está tudo aí, morte, doença, está tudo operando aí. Então por quê? Que justamente os dons espirituais, que é uma coisa maravilhosa que Deus deu para a sua igreja, Deus vai tirar os dons espirituais da sua igreja e aí deixar a igreja vulnerável às situações do pecado e demônio. Vem cá, quer dizer que Deus tira os dons, é o quê? Deixa diabo e demônio aí para estar atormentando a vida do ser humano? Por que ele não tirou o diabo e o demônio então? Por quê? Porque eles estão destruindo a terra. Você que entende assim, por que você não se questiona isso? Porque Deus é Deus de amor, Deus é Deus do que é perfeito. Deus é Deus do que é perfeito. É por isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando vier o que é perfeito, é Jesus estabelecendo esse mundo maravilhoso, esse paraíso eterno que Ele vai trazer para nós. Ele vai ligar céu e terra.
É por isso que diz o hino, que céu e terra hão de ser a mesma grei, hão de ser, haverá conexão entre céu e terra, assim como era Deus lá no paraíso com Adão e Eva, que 5 da tarde, no cair da tarde, ele andava pelo jardim, que as folhas estalavam, e aí ouvia-se o Deus andando, e aí Adão ia lá e tinha comunhão com Deus eterno. Tá entendendo? Ainda nada disso aconteceu. Então quer dizer que Deus tira os benefícios espirituais dos dons que foi conquistado através de Jesus Cristo, ele tira o recurso espiritual da sua igreja, tira os dons, tira a capacidade para quê? Para deixar diabo e demônios aí atormentando as pessoas? Você acha que Deus ia fazer isso? Não, meu irmão. Deus ele vai tirar aquilo que é ruim, não é aquilo que é bom. Os dons espirituais nunca foram ruins, sempre foram uma bênção na igreja. Te questiona isso, meu amigo. Questiona isso para você. Quer dizer que Deus vai tirar o dom espiritual e deixar o quê? Deixar diabo e demônio aí? Matando, roubando, destruindo, acabando com a vida das pessoas? Não, tudo tem um propósito. Tudo tem que cumprir um propósito. Se Deus tiver que tirar algo, ele vai tirar aquilo que não presta, que é as forças das trevas, que é as forças demoníacas. Se ele tiver que tirar algo, ele vai tirar isso daí. E é isso que ele vai tirar. É isso que ele vai fazer. Ele vai lançar o diabo no lago de fogo e enxofre com o seu demônio, todos aqueles que seguem ele. Aí diz lá em Apocalipse capítulo 21, e Deus, eis que faço novo todas as coisas, diz o Senhor. Eis que eu crio novos céus e a nova terra, aonde não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, nem demônio, nem doença, nem praga, nem miséria, nem nada dessas coisas. Vai ser tudo eliminado, vai ser jogado tudo no lago de fogo, e Deus vai refazer as coisas maravilhosas. E eu acredito que muito mais belo e maravilhoso do que isso que ele fez lá atrás, porque foi a custo do sangue de seu filho Jesus, foi pela morte de Jesus, não foi coisa qualquer, foi coisa muito grande, e eu creio que ele vai fazer algo muito mais maravilhoso do que simplesmente um casal estar andando no jardim, comendo fruta e olhando os animais. Ele vai fazer muito 1000 vezes mais do que isso aí, por quê? Porque o seu filho morreu para que todos esses planos se cumpram na minha vida e na sua vida, e na vida da igreja de Deus. Então é isso. Deus não vai tirar dom espiritual, tirar o poder, o recurso e capacidade da sua igreja que o Espírito Santo dá, e aí deixa tudo aí como está. Deixa o pecado aí, deixa os demônios aí, deixa o diabo aí, deixa a violência, a morte, desgraça, tudo fica aí. Aí tudo que é coisa, aí o crente fica vulnerável a todas essas coisas. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que a igreja abra a sua visão espiritual. Pare com esse negócio de estar brigando, negócio de religião, negócio de confusão, debatendo assuntos que a Bíblia está falando bem claro que é de Deus. Os dons para Deus deu para a sua igreja. Não foi a igreja só lá do primeiro século. Eles já partiram, já ganharam o galardão deles. Agora é eu e você a igreja, porque se nós estamos baseando a nossa vida nessas escrituras, Jesus como Salvador, descemos nas águas, arrependendo nossos pecados, direitinho como a Bíblia ensina, somos parte desse corpo, somos parte desse pão, que é o corpo de Cristo. É para você, é para mim, era para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Conforme Pedro diz lá em Atos dos Apóstolos, o dom do Espírito Santo é para todos, não ficou no passado, não ficou nada disso. Isso é conversa do diabo, isso não vem de Deus. A palavra do Senhor diz que os dons de Deus são irrevogáveis, e o que Deus entrega, ele não se arrepende e pega de volta. Se ele deu para a igreja os dons, ele não vai puxar de volta e deixar a igreja vulnerável. E é o que é? Você gosta disso? De andar em fragilidade espiritual? Chegar final de semana, aí vai tomar cervejinha, tomar banhinho de praia, escutar musiquinha secular. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está vazio, estão sentindo falta das coisas lá do mundo. Mas Pedro, eu me lembro que lá nas suas cartas Pedro fala: bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu os maravilhosos dons espirituais. Para quê? Para que nós possamos fugir da imoralidade desse mundo. O objetivo dos dons espirituais é para que a gente fuja dessa imoralidade do mundo, do pecado, que a gente não tenha inclinação. Porque quando você está orando nas línguas, você estaria orando nas línguas, profetizando, recebendo revelações de Deus. Você está envolvido com o universo de Deus. Você está envolvido em mistério com o Senhor. Você está falando em mistério com Deus. E o que vai acontecer? Tu vai desenvolver uma relação maior com Deus. Tu não vai ter vontade de voltar lá para o mundo, fazer aquilo que tu fazia. Por quê? Porque a tua carne vai estar mortificada. Tu vai estar mais envolvido com as coisas espirituais do que com as coisas naturais. Esse é o objetivo dos dons, que Pedro declarou, para que a gente fuja desse mundo. E você não vai abrir mão de perder o seu dom, o dom espiritual, que você ora, uma pessoa pode ser curada, que você profetiza e a igreja chora na presença de Deus. Você não vai trocar isso por pecado, por imundície lá do mundo de onde nós viemos. Nova criatura nós somos, nova vida nós temos em Cristo Jesus. Receba a sua vitória.
Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Deus é Deus de maravilhas. Deus não é Deus de miséria, Deus de escassez. Deus não é Deus que se arrepende. Eu não sou homem para que me arrependa. E não sou filho do homem para voltar atrás e me arrepender. Diz a palavra do Senhor. O que Ele deu, Ele cumpre. O que Ele falou, Ele irá fazer. Se Ele entregou para a sua igreja, para você e para mim, tome posse das bênçãos do Senhor. Não sai desse canal, compartilhe esse vídeo, porque é mensagem poderosa para você abrir a mente de muitas pessoas nesse tempo do fim, receber as bênçãos, obra do Senhor poderosa. As bênçãos do Evangelho é para nós, para todas as épocas, desde todos os tempos, para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Assista os outros vídeos, que é o restante desse daqui, que vieram atrás desse. Em nome de Jesus. Amém.